Oi, pessoal, estamos aqui novamente para mais um episódio. Eu sou a Tina, psicóloga, e eu tô do meu lado aqui com a minha companheira inseparável, Olá, gente, tudo bem? a Thaís aí, gente, que tá comigo hoje. Bom, vamos lá. Hoje a gente vai falar tem até um nome que todo mundo fala, toque, né? Toque, né? Uma coisa... Famoso toque-toque? O famoso Ou toque-toque, TikTok? né? O TikTok é... Eu digitei pra Thaís um dia desses... Vamos falar do TikTok. Eu falei, gente, eu mandei TikTok pra ela em vez de toque. Esse corretor ortográfico, hein? Mas assim, a gente vai falar de uma doença mental, né? O toque, às vezes a gente faz brincadeiras, você tem toque, né? E a gente confunde muito toque com mania. Então vamos lá. O toque é um transtorno obsessivo compulsivo, né? E a gente deve evitar ou enfrentar. Como que é isso? Né? Então vamos lá, para a gente saber um pouquinho. Então, no episódio de hoje, a gente vai primeiro pensar que o toque ele é uma doença mental que atinge cerca de 2% da população, ou seja, atinge entre 1 e 50 pessoas, de 50 a 60 pessoas. Uma em cada 50 ou 60 pessoas são atingidas pelo toque e muitas vezes não sabem que tem toque. Eles acham que é uma mania. Aí eu tenho mania disso, mania daquilo. E aí é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho. Mania é uma coisa, ter toque é outra, né? E por ser um número expressivo, a gente deve tratá-lo como tal. Né? Por quê? É um transtorno de ansiedade, mas é um transtorno de ansiedade que ele tem um mecanismo onde a perda da funcionalidade ela é muito alta. Né? E aí, a gente traz para o episódio hoje, a gente vai falar um pouquinho das formas que o toque se apresenta, né? De algumas formas que são inúmeras, né? Mas algumas formas principais que eles se apresentam, tratamento e dicas de como lidar com o toque. A gente evita ou enfrenta? Vamos lá responder essa pergunta, né? E aí vamos mais uma vez a falar que se a gente compreende primeiramente que o toque é uma doença e não é uma mania, se é uma doença, a doença precisa ser tratada, exige que seja olhada, né? E aí vem de novo, não vamos confundir uma mania que eu tenho de limpeza, por exemplo, com um transtorno do toque de limpeza, um toque de contaminação, né? E aí assim por diante. Mas vamos lá, Thaís. Vamos falar o que o DSM traz pra gente primeiro, né? Acho que o DSM, que é o nosso manual aí dos transtornos mentais, né? Ele traz sim que o toque, é o F42, tá? Para quem quiser ir lá investigar, dar uma olhada melhor. É um transtorno de ansiedade definido pela presença de obsessões ou rituais compulsivos recorrentes, graves o suficiente para consumir tempo, causar angústia pessoal, significativa ou interferir nas atividades diárias. Então, quando a gente pensar numa mania, por exemplo, eu tenho mania de ir lá e limpar alguma coisa. Costume meu, eu sou assim, né? Eu vou lá, limpo e tá tudo bem. Fiz aquilo e não vou sofrer com aquilo. Gosto de ter uma casa limpa, uma casa arrumada. Eu tô pondo a limpeza porque é uma coisa que mais o pessoal fala. Já vem limpar alguma coisa, tem toque. Mas não é isso. Isso não me causa disfuncionalidade. Não me causa sofrimento após o ato ou durante o ato, né? Mas no caso, para a gente entender por que diferencia a mania, né? Uma coisa que eu tenho mania de fazer, um vício meu de fazer do toque o transtorno obsessivo ele é caracterizado pelas obsessões, compulsões ou ambas. Vamos entender um pouquinho o que né, a obsessão e a compulsão. A obsessão, ela está relacionada com o que é pensamento, né? Obsessão por algo vem do nível pensamento. São ideias, são imagens, são impulsos recorrentes e persistentes que são indesejados, que provocam ansiedade e são intrusivos. São os famosos pensamentos intrusivos que a gente fala, né? E as compulsões? A compulsão está relacionada com a ação, com o ato propriamente dito, depois de eu ter esse pensamento, né, intrusivo. Então, é conhecido também como ritual/ação. Os rituais que as pessoas com toque fazem. Então, sendo determinados por ações ou atos mentais, o ato mental, porque assim, Tina, mas é ação, mas como também é um ato mental? Por exemplo, você tem ficar contando coisa na cabeça, só no pensamento você fica 1, 2, 3, 4, ou rezar alguma coisa para que algo ruim não aconteça. Isso é um ato mental. Você não está externando, você não está tendo uma ação propriamente dita, mas você está tendo uma ação de pensamento, tá? Só que essa ação que vem
que seria a compulsão, você é impelido pelo toque em fazer, né? Você fala assim, gente, mas a pessoa faz por quê? O toque, ele te dá essa necessidade de fazer esse ato. Não muito explicável, não tem uma razão para estar fazendo isso. Ela acontece, né? Até porque para trazer o alívio, né, Tina? Porque É, geralmente o toque ela vem primeiro com um pensamento ruim, que dá uma ruim. ansiedade muito grande. Exato. Aí você tem que entrar, e vamos naquela história da homeostase, né? Você quer entrar no equilíbrio, você tá numa angústia, você tá numa alta ansiedade e você quer, o seu corpo, ele necessita que você se acalme. E a forma de você se acalmar, ele vai para o quê? Para essas o toque, no toque, ele entende que você tem que fazer algo para que reduza. Exato. E aí é uma forma de aplacar é uma aquela forma de aplicar a sensação. ansiedade ruim que tá vindo. Exato. Ou né? para evitar que algo aconteça, porque o toque tem muito disso, né? De você querer ter uma ação, um ato para evitar alguma coisa. Uma outra coisa. E como você tem, quando a gente pensa, por exemplo, assim, pensamento intrusivo. O pensamento intrusivo, ele não é bom. Ele tá vindo um intruso ali. Ele vai vir como algo catastrófico, como algo que te dá medo, uma fobia, coisas assim que te dão realmente medo e insegurança, né? Só que antes disso vem a ansiedade. E aí que vem o ponto. Quando a gente tá com como se fosse assim, o nosso cérebro, ele tá deu um tilt ali, né? Deu um curto-circuito nele. E aí ele não consegue identificar direito as coisas que estão acontecendo e o tamanho dessas coisas. E aí você vê como o mecanismo mais fácil de aplacar, né, esse monstro é fazendo esses rituais. Isso que diferencia da mania. Você tem mania de limpeza? Você não gosta de ver sua casa suja. Você Sim. vai lá e faz. Mas assim, até te incomoda. Ai, tá sujo lá, eu vou limpar. Mas isso não vai ficar reverberando na tua mente o tempo todo. Você foi lá, fez, resolveu, tá tudo bem. Né? Não vai existir esse medo de que algo ruim vai acontecer, porque eu Não. não limpei Essa coisa que o xixi do gato. uma coisa que, assim, é um negócio que não tem nada a ver com outro, é desconexo às vezes. Então, você começa a perceber, tem algo ali muito errado. Isso não é só uma mania. Isso está me deixando disfuncional. Sim, porque eu começo a perder, como diz você, a funcionalidade, deixo de fazer outras coisas para aquilo. para conseguir cumprir, porque vem um pensamento, na sequência vem a obsessão. Então, assim, o pensamento, o ritual em si, e às vezes aquilo se repete num ciclo sem fim. Sim, e cada vez aquilo vai tomando mais seu tempo, né? Porque se você pensar que antes você poderia estar fazendo, por exemplo, um toque de contagem, você está fazendo contagem, você está contando de 1 a 10, daqui a pouco você está contando de 1 a 1000, 1 a 1 milhão, você está repetindo aquilo várias vezes, né? E o quanto isso toma tempo. Então, de repente, no DSM ele coloca que em algumas coisas está relacionado com o tempo, e quando começa a ultrapassar 1 hora disso, 1 hora para mais, né? Que você vai executar aquele ritual, tá? Ou ação propriamente dita. Causa disso tudo, né? Multifatorial. Né? Como demais transtornos, principalmente os transtornos de ansiedade e outros, né? A gente nota que tem fatores multifatoriais aí ligados, que é o multifatorial. Então, pode ser neurobiológico, que a gente está ligado diretamente com o processo da informação entrando no cérebro e como o cérebro recebe essa informação. E processa. E fatores externos que também podem contribuir, né, com isso. Então, a gente pode pensar em inúmeros, vários estressores, traumas, medicamentos, qualquer coisa, né? Por exemplo, a pandemia. Né? A pandemia geraram muitas pessoas pós-pandemia com medo de contaminação da doença. Você está num estado de ansiedade muito grande, onde você tem vão morrer, né? Eu estou aqui, você está aberto à finitude, você se coloca ali no momento em que você pode se contaminar a qualquer momento e que você pode morrer, ou perder pessoas. E aí também vem um pouco contribuindo esse fator neurobiológico com o que está acontecendo no momento para dar um start ali do negócio, ou piorar alguns sintomas, porque tem crianças que também já apresentam algumas características de sinais de toque, né? Mas que pode vir alguma coisa a startar mais ainda, né? Então, vamos lá. Quando a gente fala dos pensamentos intrusivos, né? Normalmente eles vão dizer respeito ao que esses pensamentos intrusivos? Isso eu já estou começando a dar dicas de você perceber a forma do seu pensamento, se está funcional ou não, né? Ele tem alguns, geralmente é tema de perigo, tema de violência, de moralidade, responsabilidade por ferimento, que eu vou depois dar um exemplo aqui para ficar mais claro,
né? E para a gente organizar um pouquinho essas categorias, que eu falei que são muitas categorias, né? A gente pode pôr assim que a gente vê mais. Vamos colocar os que a gente consegue ver mais na superfície. Então, a gente tem o toque de contaminação, a gente tem o de limpeza, a gente tem o de simetria ou ordem, né? Aquilo assim, você vai ali, ai, fica encaixando aquele negócio, se aquilo não tá no lugar e começa, né, a mexer e tomar muito tempo com isso, tá? Isso é um deles. A gente tem o toque de verificação. Isso a gente faz muito, né? Vamos pensar que a gente vai ter que viajar, vamos ter que sair de casa, né? E aí a gente, será que eu deixei tudo fechado? Será que eu desliguei o gás? Mas Né? isso você faz uma Você vez, faz, duas no máximo, e você né? se assegura e vai. E não fica, depois que você fez, né, que você verificou, que é uma coisa consciente e que até é saudável de você fazer, né? Se vou verificar se tá tudo ok, isso vai abaixar minha ansiedade e eu vou. Mas não, a pessoa começa a fazer isso, abre e fecha a porta 10 vezes e testa a chave e começa a ver se não tem outras coisas que podem estar acontecendo. Será que eu estou sentindo cheiro de gás vazando? Será que eu tenho que mandar alguém ver, realmente desmontar tudo para ver se não tem vazamento? Né? Então começa a ser uma coisa que te toma tempo, te traz disfuncionalidade e você começa a perceber que tem excessos ali, né? Começa a ter muitos excessos. Toque de contagem, né? A mania de ficar contando as coisas Sim, eu já vi casos de pessoas, acho que até uma artista, que ela contava a quantidade de carros a Luciana de uma Vendramin. cor X. Ela contava táxi, né? Ela tinha olha como é assim, a ansiedade vinha, né? Na ideia que se ela não contasse X táxis no mínimo, antes dela dormir, era mais ou menos isso, tá? Não vou falar que é, mas algo ruim ia acontecer se ela não contasse. Então ela ficava na janela do quarto dela esperando para contar esses táxis, né? Essas quantidades. Sim, isso é um toque de contagem. Isso é um toque de contagem e ela não percebia. E ela ficava, se eu não conseguir contar, pode morrer alguém, pode acontecer alguma situação, né? Mas se você perceber, olha como que não faz sentido. O que tem a ver a quantidade do táxi? Isso que é importante, porque mania, aí vamos voltar para a mania de novo e para o toque. A mania, de repente, faz um sentido. O toque, não, nesse ponto ele não faz sentido. Porque o que tem a ver o táxi, a quantidade, com morrer alguém? É desconexo, não tem a ver. Né? Tá super cindido essa ideia. Então, começa já por aí, que é uma das coisas que você tem que ficar alerta. Né? Aí a gente tem o toque de pensamentos religiosos, de conteúdos blasfêmicos. O conteúdo blasfêmico acontece o seguinte: só pelo pensamento de você falar um palavrão, por exemplo, você já fica na sua cabeça que você está fazendo algo errado e que se você falar um palavrão ou você atentar contra algo da religião, algo muito ruim vai acontecer com você. Você não fez a ação propriamente dita. Mas você pensou, mas né? você só de pensar a respeito sobre aquilo já te causa a culpa, aquilo já te causa ansiedade e você começa a fazer certos rituais para evitar esse pensamento. E aí que vem o grande problema, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente, que tem a ver com o que a gente faz com esses pensamentos intrusivos que estão vindo, né? Outra coisa que eu acho legal para vocês começarem a perceber um pouquinho do toque e é pouco falado, que é de olho no insight do paciente ou de você mesmo. É uma autoanálise aí que começa, quando é possível. Então, a gente tem assim, o que é o insight, né? A percepção ali que vem. O seu insight é bom ou razoável em relação ao toque? Quando você tem um insight bom ou razoável, né, o indivíduo ele consegue reconhecer que as crenças do transtorno obsessivo compulsivo, né, esses pensamentos intrusivos, eles provavelmente não são verdadeiros ou podem não ser verdadeiros. Então, assim, eu estou tendo um pensamento ruim de algo que vai gerar uma calamidade, mas eu sei que ali eu ainda tô na real. Eu sei que aquilo é muito impossível, que eu acho que eu tô fantasiando. Você consegue ter essa noção que aquilo não é uma verdade absoluta, que o seu cérebro está se enganando. Você pode não conseguir controlar de não fazer a ação para minimizar, mas você tem a consciência que a sua obsessão ela está sendo errada ali, ela
o pensamento, o seu cérebro tá te enganando, é essa a ideia. Quando você tem um insight pobre, que é a percepção, né, desse pensamento, quando ele vem, você começa já a acreditar que aquilo que você está pensando é possível e é verdadeiro. Você ainda está numa linha, você está entre o pode ser, pode não ser, mas você está mais tendencioso que aquilo, acreditar que aquilo seja verdadeiro. E aí a gente tem um outro ponto que eu acho que é um bem crítico, que é o insight ausente ou crenças delirantes. Quando aí a gente já vem para essa palavra delírio, psicose, onde você cinde com a realidade. Então você começa, o indivíduo ele está convencido de que aquele pensamento intrusivo se tornará real se ele não fizer aquela determinado ritual, que aquilo vai realmente de fato acontecer, que é onde né, que você cinde com essa realidade, né? E aí que a gente pensa, saber diferenciar essas coisas também vão impactar em como será esse tratamento, em qual nível de insight você está, né? Então, eu pus até um exemplo aqui, que chega ao ponto, por exemplo, da pessoa fazer algo como colocar o chinelo, dei um exemplo aqui aleatório, tá? Você coloca o chinelo sempre embaixo da cama, antes de escurecer, do contrário, alguém pode morrer. Isso faz sentido? Nenhum. Não faz sentido. E detalhe, a pessoa passa a fazer aquilo com tanta... todos os dias. Imagina uma pessoa, por exemplo, eu fico imaginando, né? Se você vai para um lugar, para um hotel que você não tem como colocar o chinelo embaixo da cama. Pronto. Você vai começar a passar, de repente, para outro até ritual no momento, porque assim, você tira um sintoma, vem outro, Exato. Né? E aí você começa ou você psicotiza de vez, tem um surto, tem que ser hospitalizado, porque você entra num pânico total ali, né? Num pânico, numa ansiedade muito elevada, ou realmente você vai começar a arrumar outras estratégias, né? Outras formas de reduzir essa ansiedade. Sim, porque é comum também a gente ver pessoas com toque que elas começam a ter vários, né? Ela começa com um, geralmente não é. E aí ela vai evoluindo. Vai evoluindo para outros. Tem alguns toques mais graves, inclusive. Graves, assim, pode você ter um toque em um determinado momento e depois não tê-lo, mas você vai ter outro, sim, pode acontecer isso. Ou você associa toques, ou você pode começar a substituir um por outro, um some um tempo, depois volta, sim, né? Sim. Então, assim, e aí isso vai, como eu disse, isso influencia no tratamento, porque a gente tem que olhar muito bem para esses insights, né? Por isso que cada caso é um caso, né? E a prevalência. Antes, eles diziam que a prevalência ela era maior em mulheres, tá? Hoje, tem estudos que dizem que está quase 50-50, tanto para homens quanto para mulheres, tá? Agora, vamos ao mecanismo no toque. Né? Eu falo que o toque, ele vem, pensa que ele é um transtorno, pensa que ele é uma doença. Vamos pensar num vírus que ele faz várias formas de se esconder dentro do seu corpo. Ele tem artimanhas para ele não ser achado, né, ali, para que você não possa dar o remédio para tratá-lo. Ele vai mudando, vírus mudam, né? Eles vão para ele conseguir realmente não ser identificado. Então, ele vai mutando, ele vai criando uma carapaça ali que faz de proteção para que ele não seja achado. O toque não é diferente, porque ele é uma doença. Então, se a gente pensar, ele tenta enganar você. E geralmente você vai cair. Por quê? Vamos pensar aqui, tá? A gente tem obsessão, que são os pensamentos intrusivos. Se a gente pensar em pensamento intrusivo, não vem coisa boa. Os pensamentos intrusivos, eles causam uma angústia, mal-estar. E aí você tem com o pensamento intrusivo vendo, cada vez mais a sua ansiedade vai se elevando, né? E isso te causa mal-estar. Você não quer sentir mais aquilo. E aí você começa a criar a compulsão, que são as estratégias e rituais para evitar esse pensamento, para ter a ansiedade reduzida. Você vai fazer uma outra coisa, como se você quisesse, não quero pensar naquilo, eu vou, né, fazer uma outra coisa que vai aplacar. Dá certo? Não. Aí vem a pergunta: é possível a gente bloquear um pensamento? Esse que eu acho que é o grande X da questão, né? É possível bloquear um pensamento? Não. Vamos fazer um exercício aqui.
Não pense num cachorrinho caramelo. Você já pensou? É segundos, né? É segundos. Ele não te dá medo, né? Eu peguei até algo que não te dá medo, se você não tiver medo de cachorro. Mas o caramelo, ele é uma coisa bonitinha, né? Que todo mundo é o símbolo do brasileiro, né? O cachorrinho caramelo. Então, assim, ele é amigável, é tudo, mas você já não conseguiu pensar nele. Você não conseguiu bloquear, evitar, pensar, veio. Né? Rápido. Imagina se você vai conseguir evitar um pensamento que ele é intrusivo. Um pensamento que te dá medo, que te gera ansiedade, que te gera desconforto. O nome já diz, ele não pediu para entrar, ele é intruso, ele vem e entra sem ser convidado. Então, eu acho que é importante isso. Tá, Tini, e agora? Né? O que eu faço? Né? Como que eu vou segurá-lo aí? Como que eu vou evitá-lo? Não tem como evitar, né? Não tem como evitar. Então, pronto, tô frita. Não tenho o que fazer, né? Não tenho o que fazer. Mas vamos lá, vamos continuar que a gente ainda vai chegar nisso. Conseguiram? Ó, eu acho que o interessante, né, Thaís, é a gente fazer essa distinção. Obsessão, compulsão. A obsessão, ela vem para aumentando a ansiedade. A obsessão, ela vem por meio de um pensamento. Um pensamento. Uma Um crença pensamento sua, ruim e né? disfuncional. Disfuncional, né? E a compulsão é a ação que você faz para tentar, né, diminuir esse mal-estar que você está sentindo, para ter a sua ansiedade reduzida ou anulada. Mas aí a gente vem e descobre que não dá para você anular o pensamento de entrar. Se não dá para anular o pensamento de entrar, o único jeito que eu tenho como remédio é fazer alguma coisa ali que me deixe, né? Então eu tô aqui, eu começo a arrumar aqui isso, eu começo ou a contar, ou eu começo a repetir uma palavra de segurança e não paro, e não paro, e não paro, ou que nem a artista que a gente citou, contar, contar, contar carro, só que o carro não passa, né? Naquele determinado momento, então ela vara à noite esperando o número X que ela estipulou para ela, e aí já virou horas e horas e Sim. não tem. E Então, sem vamos nenhum lá. sentido, né? Sem Nenhum nenhum sentido. plausível, pelo menos de maneira consciente, né? Vamos pensar assim. Bom, vamos lá. Aí a gente volta um pouquinho aqui, que ao tentar evitar os pensamentos, a gente acaba dando mais poder a eles. Por que isso? Aí é o que eu falo, a gente não tem como bloquear. Se a gente não tem como bloquear, a gente vai criar estratégias cada vez mais elaboradas, cada vez mais tempo gasto, energia gasta. A gente está focando no quê? A gente está focando no pensamento novamente. Então a gente está dando muito poder a ele. Cada vez que a gente vai fazendo mais ações para minimizar, a gente está fazendo o que ele está pedindo da gente. Vai, faz aí, tenta aí se acalmar e cada vez vem pior. Então a gente está dando a arma errada. A gente está usando um recurso errado ao tentar evitar, sendo que a gente tem que o pensamento vem da mesma forma. Vamos pensar numa pessoa saudável nesse sentido, não tem toque. O pensamento vem, ao mesmo tempo que o pensamento vem, você tem o medo, nossa, será que eu esqueci a porta da casa aberta? Será que eu esqueci uma torneira aberta, por exemplo? Mas o pensamento vem, ao mesmo tempo que na velocidade que ele vai embora, né? É rápido. Você consegue, de repente, pensar em outra coisa, tá fazendo outra coisa, você não paralisa naquilo, tá? Então, vamos por aí. Agora que eu quero. Tá bom. Então, falar é fácil, né? Então, eu não consigo bloquear, eu vou enfrentar. Parece que falar, Tina, é fácil falar, né? Sim. O difícil é fazer. Como que eu faço isso quando eu tô realmente muito ansioso e não tô conseguindo lidar com isso? Então, vamos lá. Antes da gente entrar na técnica, eu queria falar um pouquinho do tratamento. Então, isso que é importante. Primeira coisa, identificou que tem toque e aceitar que o toque é uma doença. E é tratável, que é o mais importante, né? Tratável. Essa é a primeira coisa. E outra coisa, disposição para enfrentar, tá? Disposição para enfrentar. E eu até anotei aqui.
a disposição para enfrentar, ela vai precisar que você tolere um pouco do desconforto que esse pensamento intrusivo vai te trazer. Então, você tem que estar predisposto, né, a tolerar essa angústia que vem dessa ansiedade. Já começa por aí. Se a gente pensar que o nosso cérebro está registrando a ameaça de uma forma errada ou exagerada, tá? Ele deu esse curto que a gente falou, então a gente vai ter que entrar com medicação. Vamos pensar nessa parte. Então a gente já tem isso para o tratamento. Tem que medicar. Tem que medicar? Geralmente, qual que é a medicação que a gente usa para isso? É um transtorno de ansiedade. Então a gente vai usar os inibidores, né, de recaptação da serotonina em geral, que são os mais indicados. Né? Então só que o que acontece? Vamos pensar que a gente tem uma depressão e a gente precisa aumentar a serotonina, né? Essa recaptação aí. Ela vai ser um hormônio que vai te proporcionar mais bem-estar, mais calma, né? Nesse sentido, te estabilizar. Isso na depressão. Mas para quem tem toque, para o cérebro começar a realmente trabalhar de uma forma mais correta, as doses do medicamento serão maiores. E o tempo de resposta também, para que o seu cérebro entenda, será maior. Então, vamos pensar numa depressão. Você começa a tomar um medicamento né, com uma dose menor, mas em 2 a 3 semanas você já começa a colher os benefícios. No toque já é diferente. Você vai tomar uma quantidade maior e vai gerar até 3 meses para você começar a ter um retorno, né, desse funcionamento melhor, a perceber melhor. Então, por isso, médico, importante nessa hora. E paciência. Não vai ser de uma hora para outra que aquilo vai ter uma melhora significativa. Lembra dos insights que a gente falou? Se é bom, se é pobre, etc. Se você está já entrando num quadro delirante, onde você está tendo uma desconexão, né, Thaís, com a realidade, a gente também, às vezes, vai ter que inserir os antipsicóticos. Porque a gente está numa esfera já delirante, está cindindo com a realidade. Então, o antipsicótico ele vem também para te estabilizar e para que você, esses pensamentos intrusivos, você consiga começar a fazer a distinção do que é real e do que não é, né? Já para começar. Tá? Então, a gente fala isso. E terapia? Aí vamos, terapia, Tina, é necessário já que eu tô medicando, né, Thaís? Sim, a grande pergunta, né? Eu vou fazer terapia, vou tomar remédio, tem que fazer tudo? Tem. Tem, porque se a gente pensar, tudo bem, a gente tem um transtorno de ansiedade, que é um transtorno de ansiedade grave e que causa disfuncionalidade e desconforto. Tudo bem, eu tô medicada, mas isso não vai impedir que venham fatores que sejam gatilhos para aumentar a sua ansiedade. E aí a terapia entra muito nisso, de você conhecer esses gatilhos, né, dos seus medos, suas inseguranças, suas culpas, para você conseguir entender melhor a lidar com essa ansiedade e com esse pensamento intrusivo. De onde ele está vindo? De onde ele está sendo startado? Por que eu estou ansiosa? Até porque, né? como a gente sempre fala, né, Tina, em todo o processo, existem questões, claro, que são necessárias à medicação, como tratamento primordial, mas quando a gente pensa em termos de saúde mental, como nesse caso é multifatorial, e nós, enquanto psicólogos, trabalhamos muitas vezes com a questão do que está por trás desse sintoma, o que desencadeia esse sintoma, o remédio vai te ajudar a trazer esse equilíbrio, a trazer uma certa homeostase, a minimizar os sintomas. Até para. Mas o mais importante não é minimizar os sintomas, e sim entender e conseguir saber de onde vem, qual é a origem disso, o que está por trás desse sintoma. Porque quando a gente pensa num toque ali, o que ele está, como é que se fala? Tamponando, como a gente usa. Sim. O que significa que ele isso? esconde, O que né? ele esconde? Porque eu vejo muitos pacientes com toque, quando você vai investigando ali, geralmente tem culpa de algo ali. Algo que ele precisa esconder e o toque vem meio como uma forma de mascarar algo que ele precisa esconder. Na grande maioria dos casos que eu atendi, pelo menos em consultório, existe alguma coisa ali que a pessoa sente de culpa. Nos casos que eu atendi, tá, gente? Eu não tô falando que todo mundo tenha uma culpa ali. Né? Não é isso. Pode ser outros fatores. Pode ser outros fatores, por isso
cada caso é um caso. Mas geralmente está associado a isso. O sintoma ele está ali para tamponar algo que para o paciente é muito mais angustiante do que o próprio sintoma. É isso que eu quero dizer. Sim. Então, Exatamente. o toque vem como uma forma de proteção do próprio Não, e uma outra coisa que o ego do toque indivíduo. faz, né? Que foi bom você ter falado nisso. É uma outra coisa que o toque faz, ele às vezes, ele é mais fácil de ser visto, né? Porque a pessoa realmente ela vai começando a ficar disfuncional demais, ela começa a ter uns comportamentos que você vê mais. E aí, ele pode. E quando chega alguém para o psiquiatra ou para o psicólogo, vai falar, eu tenho toque. E a gente esquece que pode ter outros transtornos envolvidos. Por exemplo, ser border e ter toque. Né? Ter desenvolvido toque também. Ser borderline, ter desenvolvido toque. Tá. Qual é o transtorno primário? Qual é o secundário? Isso precisa ser olhado. Porque são medicamentos diferentes, são medicações, são tratamentos diferentes. E o que está tornando essa pessoa no momento mais disfuncional? Qual que a gente vai avaliar primeiro? Né? E assim vai. Então, isso é importante buscar ajuda realmente. Outra coisa que é importante buscar ajuda. O toque, ele não tem aquela coisa de, ele chega um pico e para. Ele vai diminuindo a força. Não, cada vez você vai ficando pior. Cada vez você vai ficando pior se você não olha para ele. Cada vez mais disfuncional. Tem pessoas que elas chegam num nível tão grande de ter que fazer esses rituais, aquilo está se tornando tão cansativo para ela, tão difícil, as pessoas podem chegar ao ponto de suicídio, porque elas querem parar com aquela angústia, com aquela dor, com aquelas repetições que causam muito estresse nela, muita ansiedade, e elas podem pensar em tirar a própria vida também, tá? Esse é um outro fator. Agora, outra coisa que a terapia ajuda, tá? Compreender qual o seu mecanismo da evitação, né? Então, você está usando como para evitar esse pensamento? Qual que é o mecanismo que você usa, né? Para evitar? Quais são as obsessões certas? Quais são as obsessões que você está tendo e quais as compulsões? O que você usa para neutralizar isso? São seus recursos, né? Tem que ser tudo olhado. Aí perceber quais de tudo que está acontecendo ali, o que você considera mais severo, né, que está te causando, de todas as compulsões, de todos os rituais, o que está te gerando maior perda de funcionalidade? O que para você é mais difícil dentro de todo do que está acontecendo? Junto, né, com o psicólogo, no caso, você vai mapeando isso. Por isso que é importante na terapia. Né? A gente não está falando aqui de medicamento, agora a gente está falando do seu autocuidado, de como você vai resolver isso com você fora o medicamento. Então vamos pensar, você vai junto com o profissional mapeando as coisas que acontecem no seu toque. Isso vai sendo colocado, uma ideia, colocar numa tabela de fato, para que você veja o profissional e ele juntos fazendo isso. Olha, isso acontece, aí depois eu faço isso. Tá, fora isso, por quanto tempo você faz isso que você está fazendo? Quantas vezes você faz isso por dia, né? E assim você vai criando uma tabela monitorando o que você está fazendo no seu comportamento, como que você está tentando agir sobre o toque que você tem. E a partir disso que você pode verificar o que ainda é mais ou menos tolerável para você. E aí você vai começar a olhar primeiro para o que é mais tolerável. E aí vem essa ação no mais tolerável. Né? Então, vamos supor, eu dei um exemplo aqui. E aí a gente vai começar a fazer a famosa que se chama terapia de exposição e prevenção de respostas, tá? O pessoal da cognitivo-comportamental faz muito isso, quero colocar. Não que outras abordagens não possam fazer, tá? Tem a técnica, a gente pode usar, é uma técnica que existe, tem as tabelas, tem lugares que podem se pesquisar, mas é uma coisa que o comportamental, ele acaba fazendo... Faz isso muito bem, muito né? bem, exatamente. Tem uma né? Ele faz um processo de dessensibilizar, né? Então, você vai dessensibilizando. Então, eu dei um exemplo aqui. Tomar banho após ter contato com transporte público. Você foi lá, andou no transporte público, você tem o toque de contaminação e você quer chegar em casa e tomar seu banho, né? A gente vai analisar aí tempo do banho, quantidade de shampoo que você usa no banho, e tudo que acontece ali. O tempo que você precisa chegar da rua e ir até o banho que você faz.
Lembra que o toque quer que você faça o ritual? Ele quer que você faça o ritual. Ele não quer que você olhe de fato para o seu pensamento ruim, para o intrusivo. Ele quer que você vá lá e tire o mal-estar rápido. Quando você fez a tabelinha e monitorou tudo, é uma dica, tá, gente? Isso tem que fazer com um profissional, mas eu acho que é legal, que é uma coisa que você também vai depois ter que exercitar com você mesmo, tá? Então, o que que você vai fazer? Você vai tirar de uma vez? Cheguei, eu tomo um banho de 3 horas, né? Sei lá, 1 hora, vamos pensar no banho de 1 hora, mas o que que eu faço? Eu vou tirar, eu vou tomar banho de 5 minutos? Talvez você não consiga. É muito. Porque tudo é um processo, né, gente? A gente pensar que a gente tem que dessensibilizar. E a sua mente também tem que, depois, reacreditar que o que você está diminuindo naquele tempo não vai interferir se o mundo vai acabar ou não depois daquilo. Então, vamos pensar que a gente chegou, vai lá tomar o banho e tá, se eu tomo banho de 1 hora, eu vou tentar meia hora. Vou meia hora. Pensamento, fica quieto aí, eu não preciso de 1 hora. Eu preciso de meia hora. Vamos fazer a tentativa? Meia hora. Eu não preciso gastar o tubo inteiro de shampoo. Eu posso gastar meio tubo, né? Que ainda tá caro, mas vamos gastar meio tubo de shampoo. Você vai fazendo a tentativa, que é a exposição a isso, e nesse processo você diminuiu. Você não tirou a ação do ritual, mas você fez algumas intervenções ali. Você modificou o que o toque na tua cabeça está pedindo. Aí você fez e você viu que realmente aplacou a sua ansiedade, não aconteceu o que você achou que ia fazer. E aí você vai desensibilizando, cada vez você vai diminuindo mais a quantidade de shampoo, o tempo do banho. Às vezes o tempo que você chega em casa e já se sente sujo, o toque está me dizendo que eu tenho que já entrar em casa imediatamente em tomar banho. Tenho que tomar banho agora. Eu entrei e já tenho que tomar banho. Não. Toque. Fica quietinho aí. Eu vou contra você agora. Eu vou esperar 5 minutos. Vai te causar mal-estar? Vai. Vai te causar angústia? Vai. É nessa hora que você vai. Deu 5 minutos, vai lá tomar seu banho. É uma negociação É que uma você negociação faz com você. com todos os seus mecanismos psíquicos ali, né? Com o próprio Exatamente. toque. É uma forma de Você você vai tomar o controle. começando a tolerar. Você fala, eu sei que eu posso tolerar um pouco mais. Porque vamos pensar, se a gente tem alguma coisa ruim, a gente não gosta de tolerar, né? Aquilo, a gente quer que aquela dor de cabeça, que aquela dor pare logo. Mas eu tenho que criar um mecanismo que eu suporto um pouquinho mais aquilo. Vai gerar angústia? Vai gerar uma ansiedade? Mas a ansiedade, com essa forma de pensamento, onde você não responde, não vai lá e quer agradar o toque, né? O que ele está falando para você, aos poucos você vai vendo que a sua ansiedade vai diminuindo, mesmo você diminuindo as compulsões. Isso que o seu cérebro, você está reeducando o seu cérebro, que está sendo enganado pelo toque. Aí você vai fazer o contrário, você engana o toque, você não responde para ele da forma que ele quer. Então essa é uma ideia. Só que para você chegar nesse ponto, você tem que valorizar pequenos atos. Se você diminuiu 5 minutos do seu banho, aplauda. Você não fez o que o toque mandou, que foi 1 hora de banho. Você fez em 55 minutos de banho. E aos pouquinhos você vai. É um processo. Então, aplauda os seus processos. Se você tentar dar o salto rapidamente de diminuir, a ansiedade vai ser tão elevada que você vai desistir. Volta, desiste ou piora. Aí, quando você vai dar conta, você não está tomando um banho de 1 hora, você está tomando um banho de 2 horas. Sim, que como tudo que a gente fala, né, em processos de modo geral, Tina, até num processo de dieta. Não dá para você simplesmente exatamente parar de comer pão da noite pro dia. Você vai piorar. Quando você volta comendo 5 pães. Não é? Quando você fala assim, estou em dieta, não posso comer. Parece que tudo na sua frente aparece. Um monte de doce, um monte de comida, um monte de convites para sair. Exato. Tudo que é restritivo, como de um salto de uma coisa para outra, sempre é muito mais complicado.
E com esse caso não é diferente. Não só no toque, mas como qualquer outro tipo de transtorno mental. Tudo é uma questão de processo, você não muda da noite para o dia. Né? E às vezes pode ser que você tenha uma recaída também. Exato. Isso pode acontecer. Mas o importante é que assim, eu tive uma recaída, mas eu recomeço. Né? A gente sempre não pode desistir, né? Exato. E aí tem um que eu quero falar, que é uma coisa assim, ele não é tão falado, não é que ele não seja comum, tá? Mas eu quero expor aqui de uma coisa que acontece em uma outra forma de você lidar com o toque, tá? Tem essa coisa da dessensibilização, mas também tem de você acompanhar as respostas, né? Então vamos lá. Pensa que você tá dirigindo, a pessoa tem toque de que ela vá fazer algo ruim para alguém, para ela mesma ou para alguém, mas em geral para alguém. Então vamos pensar, uma pessoa tá lá dirigindo e ela tem um pensamento intrusivo que, se ela dirigir, e ela está já dirigindo, ela vai atropelar alguém. Aí ela andou, tá lá passando no bairro, né, na tal rua lá, e ela falou, eu atropelei alguém. Atropelei. Tá. Aí você vai fazer o quê? Você vai passar 20 vezes naquele lugar, toda hora, para verificar se você não atropelou alguém. E aí, cada hora você vai fazendo mais isso. Eu atropelei alguém, você passa 20 mil vezes naquele lugar. E vai fazendo isso, vai fazendo isso. Você está fazendo um ritual super disfuncional e você está negando o pensamento. Você está negando, você está indo contra, está ruim esse pensamento intrusivo, eu tenho que ficar lá me certificando que aquilo não aconteceu. Então, você vai fazendo aquilo, na hora que você vê, você gastou mais tempo, né, verificando se você não atropelou do que o tempo que você leva de chegar na tua casa do trabalho, por exemplo. Tá? Com isso, você pode até evitar sair de casa e dirigir, porque você vai acontecer isso, você começa a ter umas perdas grandes, não quero sair de casa, porque se eu pegar o carro, eu vou matar alguém, eu vou atropelar alguém. Então, você tem outra forma de enfrentamento aí de ideias, tá? Então, vamos pensar que a gente vai enfrentar o pensamento. Eu vou lá e começo a pensar se tem lógica. Se eu atropelo, passo em cima de qualquer coisa, o carro faz barulho, né? Acontece uma série de coisas que eu vou perceber se eu atropelar alguém. E aí você vai na sua cabeça e começa a conectar. Eu senti que eu passei por cima de algo, o carro demonstrou isso, fez um barulho, passei como se fosse uma lombada, né? Uma coisa que tivesse algo na frente. Não. Teve um corpo? Meu carro tá sujo? Tem sangue ali? Tem uma outra série de coisas, né? Não. Então, tá disfuncional, não aconteceu. Ou você tá enfrentando, você tá Começa a questionar se realmente... E buscar dados reais, né, Tina? Fatos concretos. Exatamente, esse é um ponto. Ou você pode ir direto ao fato. Se eu matei alguém, se um dia eu atropelar alguém, matar alguém, se isso de fato aconteceu, eu vou ter realmente que enfrentar isso. Eu vou ter que ir na delegacia, vão achar o corpo e vão me chamar, e aí eu vou ter que resolver isso. E aí você vai se acalmando, porque você sabe que aquilo acontece e que vai ter que ter uma resolução. Eu vou enfrentar. Se realmente, de fato, acontecer, vão bater na minha porta e vão falar, olha, cidadão, você atropelou tal pessoa e você vai ter que resolver de alguma forma. É outra forma de enfrentamento, que se aquilo porventura um dia vem acontecer, você vai ter que lidar como qualquer coisa na sua vida, tá? Isso é uma outra forma também de enfrentamento que a gente tem. E tem essa parte que eu vejo que é mais, né, que é mais frequente, que é de desensibilizar mesmo. Não dá para você querer dar esse salto, que nem a gente falou, e querer resolver, que nem é o caso do regime, ou que nem é o caso de querer... eu quero emagrecer, né? Parece que... amanhã eu já vou estar com 20 quilos a menos. Não é assim, ou a pessoa se mata de fazer exercício, toma remédio, enfim, não tem como, né? Começa a usar, né, de outras formas para você ter aquilo rápido. Então, isso aqui eu passo para vocês, né, até algumas porque você não ideias, sustenta, né? Também, né, Tina? Não. Se você faz as coisas dessa forma, não. Por exemplo, eu já vi, vamos pensar exemplo, por exemplo, da pessoa que faz cirurgia bariátrica, por exemplo. É um processo geralmente muito, muito agressivo, de alguma forma é até rápido, mas por que eles pedem para fazer um acompanhamento com um psicólogo?
Porque você precisa passar por um processo de compreensão de como é este emagrecer e quais são, inclusive, as coisas que de repente você tinha o hábito de fazer sempre, a gente Exato. mudar os hábitos ali e até a forma de pensar. Então, nesse caso aqui, né, gente, é uma comparação que parece ridícula, mas é mais ou menos a mesma coisa em que sentido? De você passar por um processo de ir trocando a forma de pensar, mudando a forma de A que pensar tá e disfuncional, né? compreendendo Exatamente. o que está por trás dos sintomas. Exato. Porque assim, você precisa que o seu cérebro entenda que aquilo, de fato, não está acontecendo de verdade. Mas se você não começar a fazer pequenas concessões, né? Começar a mudar um pouquinho ali, você não consegue ter essa distinção. Faço um pouco menos, não aconteceu nada. Faço menos ainda, não aconteceu nada, tá tudo bem. Não faço e tá tudo bem. Só que isso é aos poucos. E para chegar nisso não é fácil. Não é fácil, mas exige que seja um processo, assim como um processo terapêutico, né? Em qualquer caso, tudo. Você não aprende, eu falo, uma criança não aprende, sai andando do dia para a noite. Ela tem processo, ela vai engatinhar, ela vai se sentir confortável e segura e ela vai começando a, né, tentar o diferente. Então, essa é uma forma. Não adianta. Os pensamentos, resumindo aqui, né? Os pensamentos, eles vêm da mesma forma que eles vêm, eles vão embora, né? Mas você vai ter que olhar para eles. Olhar para eles e enfrentá-los. Não precisa enfrentar totalmente, a princípio, desarmado, né? Você vai aos pouquinhos. E depois você vai realmente readequando e vendo que você pode começar a conviver sem esses atos aí que não fazem sentido algum, né? Mas tem que tratar. Não adianta. Você vai precisar de terapia, você vai precisar de medicamento, né? E principalmente entender que não é mania. Mania é uma coisa, toque é outra e é muito sério. É um transtorno de ansiedade onde as pessoas perdem a funcionalidade. Então, eu quero dar um recado agora, né, Thaís? Você quer falar mais alguma coisa do toque? Não, acho que você falou tudo o que precisava falar. É importante a gente entender que é um transtorno grave. Acredito também que, para quem está ouvindo e que se identifica, a gente entende que, claro, que para quem tem o transtorno faça sentido todo esse processo, todo esse ritual, e que existem profissionais de saúde mental, como psicólogos, psiquiatras, que podem ajudar Sim. a pessoa a identificar esse transtorno, porque muita gente, como diz você, tem um insight pobre e não percebe que aquilo é disfuncional. E existem profissionais especialistas, profissionais que vão ajudá-lo nesse processo aí de minimizar esses sintomas e buscar aí realmente um tratamento adequado. Isso. Eu acho que o episódio hoje vem até para a gente situar um pouquinho as pessoas que porventura venham sentir algumas desses sinais, sintomas, né, que estejam passando por isso e não estavam compreendendo muito bem, e também para familiares ou pessoas próximas dessas pessoas que convivem com isso e que também sofrem, né, com as coisas que acontecem em relação com essa disfuncionalidade que acontece em relação a isso. Por exemplo, você tem um relacionamento com uma pessoa que tem toque e ela começa a ficar disfuncional, isso vai afetar no seu relacionamento. Você está dia a dia com essa pessoa, você está vendo. Então, que também sirva de ajuda, né, para que você possa compreender um pouquinho melhor do que é essa doença, né, e fazer também com que essa outra pessoa busque ajuda. É isso Sim. aí, né? E para quem gostou do episódio, né, a gente pede para, se esse episódio foi legal, se você achou que as informações foram bacanas, sirva para você. Bacana, se servir para um amigo, encaminhe para os amigos, compartilhe, deixe o seu like, ativem o sininho para que vocês possam receber as notificações dos nossos episódios. E, gente, quando vocês curtem o vídeo, o YouTube entende que o conteúdo é relevante, então ele entrega para mais gente. Então, aproveitem, né? E coloquem aí também nos comentários um coraçãozinho, escrevam aí #toque, para que a gente saiba que vocês estão nos acompanhando. E qualquer dúvida, vocês podem chamar a gente também, que a gente está super disponível para responder, tá certo? É isso aí. Até a próxima. Obrigada, gente. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.